Boa noite. Boa noite. No Dia da Consciência Negra, a notícia de um assassinato deixa o país perplexo. Ao menos 2 homens brancos espancaram um cidadão negro até a morte no supermercado em Porto Alegre. Análises iniciais indicam que ele morreu por asfixia depois de mais de 5 minutos apanhando. João Alberto Silveira Freitas tinha 3 filhos e uma enteada. Parentes dele, autoridades e entidades da sociedade civil denunciam o crime brutal como um ato de racismo. E várias cidades brasileiras têm manifestações de protesto. Em São Paulo, houve também atos de vandalismo. Os espancadores que trabalhavam como agentes de uma empresa de segurança foram presos em flagrante por homicídio triplamente qualificado. O Brasil passa a marca de 6 milhões de casos de Covid. Para acelerar a distribuição da vacina, a Pfizer pede autorização para o uso emergencial. O desmatamento na Amazônia em outubro é o pior para o mês nos últimos 10 anos. O Jornal Nacional está começando. Este 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, teve a marca da covardia e da brutalidade contra um cidadão negro em Porto Alegre. Ele foi espancado até a morte por homens brancos, numa ação que provocou reações indignadas em todos os setores da sociedade. A cobertura completa desses acontecimentos você vai ver dentro de instantes aqui no Jornal Nacional. Moradores de Barão de Cocais, no interior de Minas, vão ter que deixar as casas por causa de uma barragem de rejeitos da Vale que foi interditada pela Agência Nacional de Mineração. O seu Miguel trabalhou a vida inteira na mineração. Se aposentou e comprou esse sítio em Barão de Cocais, onde vive há 21 anos. Agora foi avisado que vai ter que sair de casa. Isso aqui é um sonho. E para a gente ser expulso do que é da gente é difícil, né? A Defesa Civil declarou que a Vale vai alugar casas para quem quer se mudar para a cidade e sítios para quem decidir ficar na zona rural. Tem muita pessoa que tem produção de leite, tem pessoas que dependem do gado, então elas vão levar os seus animais para essas fazendas e sítios que serão alugadas para elas. Em caso de rompimento da barragem Norte Laranjeiras, a chamada mancha de inundação deve percorrer cerca de 10 quilômetros por essa área mais escura. 35 moradores e cerca de 800 animais estão nos círculos e precisam ser retirados. A classificação de risco da barragem foi elevada para o nível 2 por causa desta rachadura que surgiu na crista e desce pelo paredão. A Agência Nacional de Mineração interditou a barragem em março, depois que a Vale deixou de entregar por 2 vezes o atestado de estabilidade da estrutura. A Vale ainda não sabe o que provocou a rachadura e contratou uma empresa especializada para analisar o problema. Só depois vai ser feito um plano de obras para recuperar a barragem. As famílias têm até o dia 18 de dezembro para sair de casa, sem prazo para voltar. Começa semana que vem um contato com as famílias e a evacuação ela inicia nesse período até o dia 18 de dezembro. A poucos quilômetros da barragem Norte Laranjeiras está a barragem Sul Superior, que também pertence à Vale. A Sul Superior apresenta risco de rompimento nível 3, o mais alto. Por isso, há quase 2 anos, 156 pessoas foram obrigadas a sair de casa, sem previsão de quando vão ter uma moradia definitiva. Quem mora nessa região convive diariamente com o medo. Então toma remédio para ansiedade, né? Porque o medo, né? O medo daquilo... fazer igual fez em Brumadinho, né? Quem segura a água? Ninguém segura a água, né? Esse é meu medo. A Vale declarou que desde 2019 tem feito análises na trinca com acompanhamento do Ministério Público e que, apesar da elevação do nível de emergência, não foram observadas alterações na segurança da estrutura e não há risco iminente de rompimento. A Justiça de Minas Gerais determinou a demolição de um prédio que ameaça desabar na região metropolitana de Belo Horizonte. É uma imagem assustadora. Os 2 primeiros andares do prédio foram esmagados pelo peso da estrutura. A construção estava em fase final de acabamento e por isso não tinha ninguém morando aqui. O prédio ameaça desabar. 15 famílias que moram no entorno estão fora de casa desde a noite de terça-feira. Tem uma criança pequena em casa, sem saber o que fazer mesmo, desnorteada. Segundo os bombeiros, um temporal pode ter comprometido a fundação do prédio, que acabou inclinando.
A Prefeitura de Betim entrou na Justiça para assumir a responsabilidade pela demolição. Já contratou uma empresa terceirizada que vai cobrar os gastos da construtora do prédio. Mas até que o serviço seja concluído, ninguém volta para casa. A Justiça deu prazo de 24 horas para a Prefeitura fazer a demolição, mas só depois que a construtora do imóvel for notificada, o que ainda não aconteceu. A previsão é que essa demolição aconteça com 2 dias, mas no primeiro dia a empresa garante que eliminará todo o risco de queda do edifício. A situação traz um sofrimento enorme para o Paulo. Ele enfrentou a tragédia da barragem de Brumadinho e se mudou para Betim com a mulher para tentar reconstruir a vida. Agora, levou mais um baque. A gente viemos em busca de um local tranquilo. E quando a gente menos esperou, a gente estava do lado de prestes a acontecer uma outra tragédia. A primeira vereadora negra da história de Curitiba decidiu levar à polícia as mensagens de cunho racista postadas contra ela na internet. Foi uma campanha cheia de desafios, barreiras, humilhações. A criança falou, olha uma mulher negra. E a mãe pegou o panfleto, amassou, falou, nossa, que palhaçada, e jogou fora. Na frente da criança, na minha frente. Pelas redes sociais, a coisa só piorou. Risada, deboche. Muito racismo subjetivo, porque as pessoas estão mais ligadas, que dependendo do que elas falar, elas podem ir para a cadeia. O número de ofensas foi subindo e o tom das mensagens também. Incomodada, Carol chegou a gravar um vídeo só para responder aos ataques. Não sou o tipo de pessoa que faz mimimi ou vitimismo. O que eu faço é denunciar tudo isso que eu já falei, denunciar a desigualdade racial no Brasil, nas cidades brasileiras, na cidade que eu moro. E para você, quais foram os mais ofensivos? Os chamando de macaca e os dizendo que preto é preguiçoso e que se estão nessa situação é porque não se esforçam e porque não conseguem conquistar as coisas mesmo. Esses os mais pesadinhos. Muitas mensagens estavam em páginas falsas, que já apagaram as ofensas. Mas a Carol vai reunir as que sobraram e procurar a justiça. Quer punição para os autores, inclusive aqueles que se esconderam no anonimato das redes. Essa ideia de que redes sociais é terra de ninguém é mentira e acho que chega das pessoas ficarem se escondendo seu racismo atrás dessas páginas. Então vou tentar ir atrás sim, procurar a Defensoria Pública. Uma luta que vai ser ampliada quando Carol assumir de vez a vaga no ano que vem. A professora e ativista de 37 anos será a primeira vereadora negra nos 317 anos da Câmara de Curitiba. Mais uma voz contra a intolerância, a desigualdade e o preconceito. Eu falo que a luta antirracista é de todos. Vai ser bom para todo mundo, a gente vai vencer coisas como violência, desigualdade. Então, a luta antirracista é de todos. A seguir, a notícia que indignou os brasileiros no Dia da Consciência Negra. Ao menos 2 homens brancos espancaram um cidadão negro até a morte num supermercado em Porto Alegre. E análises iniciais indicam que ele morreu por asfixia depois de mais de 5 minutos apanhando. A polícia do Rio Grande do Sul afirma que durou 5 minutos e 20 segundos o espancamento até a morte do brasileiro João Alberto Silveira Freitas. A vítima era um cidadão negro. Os agressores, agentes de uma empresa de segurança que presta serviço para o supermercado Carrefour. Autoridades e representantes de entidades da sociedade civil se juntaram à família de João Alberto e denunciaram o crime como um ato de racismo. As imagens registradas no estacionamento do Carrefour, na zona norte de Porto Alegre, mostram os 2 seguranças jogando João Alberto no chão. Ele tenta se levantar. Um dos seguranças o agarra, o outro dá socos no rosto e na cabeça. É possível ouvir pedidos de ajuda. João Alberto cai de bruços e é arrastado pelos seguranças. Dá para ver manchas de sangue no chão. Para manter João Alberto imobilizado, um dos homens coloca o joelho nas costas dele. João agoniza, parece fazer um pedido. Essa mulher diz que não vão soltá-lo enquanto a polícia não chegar. Não, a gente não vai soltar, a gente vai ter nós de novo.
Quando percebe que estão sendo filmados, esta funcionária do supermercado tenta intimidar as pessoas. Não faz isso que eu vou te queimar na loja. Trabalha aí na loja, velho. Não, mas isso aí não pode, gente. Não pode. Segundo a polícia, foram 5 minutos e 20 segundos entre o início da agressão e o momento em que os seguranças soltam João Alberto. Os socorristas do SAMU não conseguiram reanimar a vítima, que morreu no local. Este homem testemunhou a agressão. Deram mata-leão nele, asfixiaram ele, e o pessoal pedindo para eles largarem ele, para deixar ele para respirar, que ele gritava que não conseguia respirar, e eles não largaram. Quando largaram, ele já estava roxo, já estava sem respirar. O laudo da perícia ainda não ficou pronto. Segundo a polícia, as análises iniciais apontam para asfixia como causa mais provável da morte. Segundo os peritos médicos legais que examinaram este corpo desde amanhã, informaram que todos os vestígios que foram verificados interna e externamente no corpo apontam para a asfixia. A mulher de João Alberto disse à polícia que o marido se desentendeu com uma funcionária do supermercado na hora de passar no caixa. Nessas imagens dá para ver que ele é observado por um segurança. Em seguida, João Alberto fala com uma mulher. E após a chegada de mais um segurança, é levado para fora do supermercado. Ali fora, segundo a polícia, João Alberto deu um soco num dos seguranças. Foi quando, segundo a polícia, o espancamento começou. Neste vídeo, a funcionária conversa com testemunhas. Ele deu um soco na cara de todo mundo ali, ó. Eu só não apanhei porque eu fugi. A polícia só confirmou que momentos antes de ser espancado, João Alberto deu um soco num dos seguranças. Os vigilantes Giovanni Gaspar da Silva e Magno Braz Borges foram presos em flagrante. Giovanni é policial militar temporário e trabalha no Departamento de Comando e Controle Integrado da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul. O flagrante foi por homicídio doloso triplamente qualificado. Motivo fútil, asfixia e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. A justiça decretou a prisão preventiva dos dois seguranças. A polícia também vai investigar se houve omissão de socorro. As imagens, até o momento coletadas pela equipe de investigação da 2ª Delegacia de Homicídios, dão conta de que outras pessoas vinculadas a este empreendimento e que estavam no entorno possam ter colaborado com este resultado no sentido de terem se omitido de que essas agressões continuassem, tivessem seguimento até o momento em que, infelizmente, veio a causar o desmaio e, posteriormente, a morte desta vítima. A senhora considera que o fato dele ser negro foi decisivo para esses seguranças agirem da forma que agiram? Bom, nós estamos iniciando a nossa investigação. Nesse primeiro momento, nós não podemos descartar nenhuma hipótese relacionada ao caso. Até agora, não vislumbramos nenhum indicativo de que pudesse estar relacionado ao racismo. Isso não significa que não possa vir a aportar uma circunstância dessa ao longo desta investigação. Até o momento não há. O que nós consideramos que tenha ocorrido de uma forma decisiva foi a intolerância, a grande intolerância com a qual se tratou todo esse caso por parte das pessoas vinculadas ao empreendimento onde estava a vítima. Por algum mal-entendido, esse homem teria sido abordado por seguranças, teria havido novas discussões, provavelmente, que motivaram a retirada dele do empreendimento, que motivaram, enfim, ele a desferir um soco nos seguranças e todas essas agressões que vieram a esse fim trágico que foi a morte dele. Não temos indicativos agora para dizer de que se trata um crime racial ou de que a cor da pele da vítima tenha sido a fundamental para essas agressões. O inquérito policial está instaurado para apurar todas essas dúvidas. Os dois seguranças trabalhavam para a empresa Vector, contratada pelo supermercado. A empresa declarou que lamenta profundamente os fatos, se sensibiliza com os familiares da vítima e não tolera nenhum tipo de violência, especialmente as decorrentes de intolerância e discriminação. Informa que todos seus colaboradores recebem treinamento adequado, inerente às suas atividades, especialmente quanto à prática do respeito às diversidades, dignidade humana, garantias legais, liberdade de pensamento, ideologia política, bem como a diversidade racial e étnica. A Vector declarou que iniciou uma apuração interna e que está colaborando com as investigações.
A Brigada Militar abriu processo administrativo para excluir o PM da corporação, porque nessa condição ele não poderia ter outro emprego. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, se manifestou hoje de manhã em redes sociais sobre o espancamento e a morte de João Alberto. Estou aqui com a minha chefe de polícia, da Polícia Civil, a Nadine, nosso comandante da Brigada Militar, Coronel Mor, porque todas as circunstâncias em que este crime aconteceu estão sendo apuradas para que sejam punidos os responsáveis. Os inquéritos policiais estão sendo levados adiante com muito rigor. Aqueles que se envolveram detidos e já apresentado também o inquérito por homicídio triplamente qualificado. Toda a investigação vai se dar no curso deste processo. João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos, era trabalhador autônomo, pai de 4 filhos, morava a 600 metros do supermercado. Segundo a polícia, tinha antecedentes criminais por violência doméstica, ameaça e porte ilegal de arma. O pai dele esteve no IML para reconhecer o corpo. Perguntei para o rapaz que foi agredido lá, o segurança que foi agredido, perguntei para ele, ele foi roubo, o que foi, ele mexeu em alguma coisa? Não, ele disse que só levou um soco. Aí o lugar que ele mostrou que ele levou o soco não tinha marca de anel, não tinha marca não estava com o olho roxo, porque foi na altura do olho, assim, ó, não tinha nenhum sinal. Mesmo que fosse um soco, acho que isso aí não é um motivo para se tirar a vida de uma pessoa. Não sei como começou a confusão, só o que está registrado aí, que muita gente registrou, uma agressão covarde, onde 3 pessoas lá começaram a bater no meu filho até levar à morte. E a mulher dele estava junto, tentou tirar o cara que estava enforcando ele com o joelho contra o chão e o outro segurança empurrou. Um grupo de vereadores negros eleitos no último domingo fez um protesto em frente ao supermercado. O Carrefour anunciou que não abriria hoje, em respeito à vítima. No início da noite, houve mais um ato para pedir justiça e de repúdio à violência. Em nota, o Carrefour declarou que, sobre a brutal morte do senhor João Alberto Silveira Freitas, adotará as medidas cabíveis para responsabilizar os envolvidos neste ato criminoso. Também romperá o contrato com a empresa que responde pelos seguranças que cometeram a agressão. Que o funcionário que estava no comando da loja no momento do incidente será desligado. Que entrará em contato com a família de João Alberto para dar o suporte necessário. Que lamenta profundamente o caso e que, ao tomar conhecimento deste inexplicável episódio, iniciou uma rigorosa apuração interna e, imediatamente, tomou as providências cabíveis para que os responsáveis sejam punidos legalmente. O Carrefour afirmou que nenhum tipo de violência e intolerância é admissível, que não aceita que situações como estas aconteçam e que está profundamente consternado com tudo o que aconteceu e que acompanhará os desdobramentos do caso, oferecendo todo o suporte para as autoridades locais. A Polícia Federal afirmou que a Vector tem cadastro regular e foi fiscalizada em agosto sem nenhuma irregularidade encontrada, mas que deve passar por uma nova fiscalização. Segundo a PF, um dos vigilantes é profissional e tem autorização para o trabalho, mas sem vínculo com a Vector. A carteira de vigilante dele vai ser suspensa. O outro não tem a carteira. O advogado de Magno Braz Borges disse que está aguardando as perícias e que ele só vai se manifestar em juízo. Nós ainda não conseguimos contato com a defesa de Giovanni Gaspar da Silva. A morte de João Alberto provocou reações indignadas de autoridades e representantes de entidades da sociedade civil. Numa rede social, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, afirmou: o Dia da Consciência Negra amanheceu com a escandalosa notícia do assassinato bárbaro de um homem negro, espancado em um supermercado. O episódio só demonstra que a luta contra o racismo e contra a barbárie está longe de acabar. Racismo é crime e usou a hashtag Vidas Negras Importam. O ministro Alexandre de Moraes disse que o crime escancara a obrigação de sermos implacáveis no combate ao racismo estrutural, uma das piores chagas da sociedade.
Minha solidariedade à família de João Alberto. Numa cerimônia em que o Conselho Nacional de Justiça firmou parceria com a Faculdade Zumbi dos Palmares para fomentar políticas para garantir a maior presença de negros no Poder Judiciário, o presidente do STF, ministro Luiz Fux, afirmou que João Alberto foi brutalmente morto e pediu 1 minuto de silêncio. Independentemente de versões, o que deve nos preocupar é a violência desacerbada. Toda violência é desmedida e deve ser banida da nossa sociedade. Mas esse episódio é um triste episódio, exatamente no momento em que nós comemoramos o Dia Nacional da Consciência Negra. Então, peço a todos da Faculdade Zumbi dos Palmares, José Vicente, Dr. Walter Schwenkler, que compõem aqui a nossa mesa, que nós façamos 1 minuto de silêncio, exatamente em homenagem a esse jovem que foi brutalmente morto ontem, e que, por uma ironia da vida, era um afrodescendente, um negro. Autoridades do governo federal, da Câmara, do Senado e entidades da sociedade também se manifestaram. Pediram investigação e punição do crime em Porto Alegre e comentaram o racismo no Brasil. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas, disse que o assassinato brutal de João Alberto Freitas estarrece e escancara a necessidade de lutar contra o terrível racismo estrutural que corrói nossa sociedade. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também Democratas, escreveu que a cultura do ódio e do racismo deve ser combatida na origem e todo o peso da lei deve ser usado para punir quem os promove. A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, se solidarizou com a família. As imagens são chocantes e nos causaram indignação e revolta. Disse que o Ministério está trabalhando para que nenhum pai de família ou quem quer que seja passe por situação semelhante e que está à disposição para prestar toda a assistência necessária. Também na internet, o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, afirmou: não existe racismo estrutural no Brasil. O nosso racismo é circunstancial, ou seja, há alguns imbecis que cometem o crime. A estrutura onipresente que dia e noite oprime e marginaliza todos os negros, como defende a esquerda, não faz sentido nem tem fundamento. O vice-presidente Hamilton Mourão foi questionado sobre a morte de João Alberto. Tem um comentário sobre o caso hoje em Porto Alegre do... É lamentável, né? É lamentável isso aí, pô. Né? Isso é lamentável. Em princípio, é a segurança totalmente despreparada para a atividade que ele tem que fazer, né? O senhor considera que é um caso que mostra um problema de racismo no Brasil? Não, para mim, no Brasil não existe racismo. Isso é uma coisa que querem importar aqui para o Brasil, isso não existe aqui. Tá? Não é na... Não tem racismo? Não, eu digo para você com toda tranquilidade. Né? Não tem racismo aqui. Você não considera que é uma violência? Não, eu digo isso para vocês o seguinte, porque eu morei nos Estados Unidos. Tá? Racismo tem lá. Tá? Eu morei 2 anos nos Estados Unidos, na minha escola que eu morei lá, o pessoal de cor, ele andava separado. Tá? Que eu nunca tinha visto isso aqui no Brasil. Saí do Brasil, fui morar lá, era adolescente, e fiquei impressionado com isso aí. Isso no final da década de 60. Tá? Mais ainda, o pessoal de cor sentava atrás do ônibus, tá? Não sentava na frente do ônibus. Então, isso é racismo. Aqui não existe isso. Aqui o que você pode pegar e dizer é o seguinte, existe desigualdade. Isso é uma coisa que existe no nosso país. Nós temos uma brutal desigualdade aqui, fruto daí de uma série de problemas, né? E grande parte das pessoas, vamos colocar assim, de nível mais pobre, que tem menos acesso, né, aos bens e às necessidades da sociedade moderna, são gente de cor, né? Apesar de nós sermos uma sociedade totalmente misturada. Muitas autoridades defenderam o oposto do que afirmaram o vice-presidente Hamilton Mourão e o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo. Em nota, a Universidade Zumbi dos Palmares, a ONG Afrobras, o Movimento AR, a Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial e a Virada da Consciência repudiaram com todas as forças o assassinato do cidadão negro. É criminoso um ambiente empresarial em que um cidadão entre para fazer uma compra e saia morto. E são coniventes
todos aqueles que se omitiram e não tomaram as medidas para que essa morte fosse evitada. Inclusive os que se calam. Comunicaram ainda o desligamento por tempo indeterminado da empresa Carrefour como membro signatário da Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial. A Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Dom Paulo Evaristo Arnes, classificou a morte de João Alberto como mais uma triste página de um país que todos os dias pune cidadãs e cidadãos negros, sob múltiplas formas de discriminação e violência. A nota afirma que a taxa de homicídios da população negra brasileira alcança 37,8 por 100 mil habitantes, enquanto está em 13,9 para os brancos. E conclui que os perpetradores do crime sejam investigados, julgados e respondam por seus atos. E que o mundo empresarial brasileiro incorpore de uma vez para sempre o respeito aos direitos humanos no seu dia a dia. Não podemos tolerar tanta injustiça. Basta. A Ordem dos Advogados do Brasil afirmou que essas cenas revoltantes, que lembram o que ocorreu com George Floyd nos Estados Unidos e que acabou desencadeando uma onda de protestos em todos os cantos do mundo, marcaram de forma ainda mais relevante esse dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, em que a sociedade brasileira é convidada a refletir e trabalhar políticas e ações de igualdade, inclusão, respeito, união, justiça e antirracismo. Que a conscientização para combater o racismo estrutural é tarefa complexa e fundamental, e que a sociedade brasileira não compactuará com o silêncio revoltante dos que assistem uma morte de um negro sem gritar por justiça. As vidas negras importam. Todas as vidas importam. Em nota, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e a Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão no Rio Grande do Sul também manifestaram repúdio. Afirmaram que esperam que as autoridades gaúchas reajam com rigor exigido pela Constituição, por leis penais brasileiras e por tratados internacionais para punir os responsáveis diretos e indiretos pelo ato de bárbara violência. Os procuradores pediram que o Carrefour e a empresa de segurança Vector promovam medidas corporativas visando a evitar a repetição de violações aos direitos humanos. A morte de João Alberto provocou protestos em várias cidades. Na zona oeste do Rio, um grupo fez um protesto silencioso. Nos supermercados, manifestantes encheram carrinhos de compras e bloquearam a saída de clientes nos caixas. Entre eles estavam os cantores Nego do Borel e Pretinho da Serrinha. No fim da tarde, a gerência fechou a loja. Em Belo Horizonte, os manifestantes caminharam em direção a 3 lojas da região central, onde protestaram. Em Curitiba, o ato foi em frente a uma unidade do Carrefour que fechou as portas. Os manifestantes bloquearam uma avenida próxima à loja. Em Fortaleza, um grupo vestido de preto entrou numa loja da rede e pediu o fim do racismo. Em São Paulo, um grupo atacou uma loja do Carrefour durante uma manifestação. Foi no fim da tarde. Manifestantes caminharam até uma unidade do Carrefour. Ao chegar, um grupo quebrou portas, atirou pedras e conseguiu entrar na loja, onde teve mais quebra-quebra. O carro de um cliente que estava na porta foi depredado. Mais cedo, a Marcha da Consciência Negra em frente ao MASP não teve violência. Os manifestantes reivindicaram respeito e igualdade e lembraram a violência sofrida pela população negra nas periferias do país. Pediram justiça pela vereadora Marielle Franco, assassinada no Rio de Janeiro em 2018, e também protestaram contra a morte de João Alberto. Agora há pouco, um grupo pequeno de vândalos atacou o supermercado onde João Alberto foi assassinado. O grupo não fazia parte da manifestação pacífica nos arredores da loja. A Brigada Militar, como é chamada a PM no Rio Grande do Sul, dispersou os manifestantes e bloqueou a rua em frente ao Carrefour. Agora à noite, em mais uma nota, o Carrefour informou que todo o resultado de hoje das lojas da empresa no Brasil vai ser destinado a projetos de combate ao racismo no país, seguindo a orientação de entidades reconhecidas na área. O Carrefour declarou que essa quantia não reduz a perda irreparável de uma vida, mas é um esforço para ajudar a evitar que isso se repita. O Carrefour informou ainda que as lojas do grupo vão abrir mais tarde amanhã para reforçar as normas de atuação dos funcionários e das empresas terceirizadas de segurança e que manterá fechada
a loja onde João Alberto Silveira Freitas morreu. O Carrefour reiterou que nenhum tipo de violência e intolerância é admissível e que não aceita que situações como estas aconteçam. O Parque Memorial Quilombo dos Palmares reabriu hoje para celebrações do Dia da Consciência Negra na Serra da Barriga, Alagoas. O lugar é um dos mais simbólicos na resistência contra a escravidão. O parque estava fechado por causa da pandemia. O acesso é limitado e segue protocolos de segurança sanitária. Este ano, a terceira edição da Virada da Consciência Negra foi virtual, com uma série de eventos e de debates sobre os vários tipos de violência que os cidadãos negros enfrentam. Uma boa conversa em família tem descontração. É da porta para fora que os pais se preocupam com a integridade dos filhos. Medo da violência, todo mundo tem. Mas os olhos do Adilson se voltam para um tipo de violência que só quem é negro conhece. E nós negros, nós temos um receio, temos a questão do preconceito, que isso leva a outros problemas, a outras situações de violência. A Aimee, filha do Adilson, lembra do que vive todos os dias. Você está dentro de uma loja e você vê 3 seguranças andando atrás de você. Então, acho que eles já assumem, que você já vai furtar alguma coisa. Isso é uma situação bem desconfortável. Um constrangimento tão presente e tão frequente que virou tema da Virada da Consciência Negra deste ano, organizada pela Faculdade Zumbi dos Palmares em parceria com a ONG Afrobras e com a Prefeitura de São Paulo. O tema é Floyds, os joelhos invisíveis que estão por aí, lembra o assassinato de George Floyd, o cidadão negro asfixiado por um policial branco em maio nos Estados Unidos. Ele pressionou o pescoço de Floyd com um joelho por quase 9 minutos. Vidas negras importam sim, porque é muito desigual. A pandemia trouxe a Virada da Consciência Negra para esse centro de convenções virtual. Cada uma dessas salas leva para uma live diferente. Dá para acompanhar discussões sobre saúde, educação, segurança e premiações para todos aqueles que lutam por uma sociedade com mais igualdade racial. Aqui fala uma mulher negra, candomblessista, nordestina de Salvador, com uma mulher branca, e é importante esse debate. Ele é democrático, Essa professora da Faculdade de Direito da USP ensina: o remédio pode ser a educação. É conhecimento, informação, e sabiamente o ser humano racional toma posição. Ele só vai deixar de ser racista quando ele conhecer o protagonismo negro. É injusto animalizar quase 53% da população brasileira. O reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares diz que a mudança depende de atitude, não só de quem é vítima do racismo, de todos nós. Se nós somos todos pessoas, todos indivíduos, todos cidadãos de uma mesma comunidade, uma mesma república, uma mesma nação, então todos nós precisamos nos levantar, todos nós precisamos nos posicionar e todos nós precisamos intervir para que esse estado de coisa se elimine de uma vez por todas do nosso país. Ninguém ganha com essa guerra. A seguir, o desmatamento na Amazônia em outubro é o pior para o mês nos últimos 10 anos. Hoje choveu forte em alguns pontos do Brasil. Anny Lotterman, boa noite. Essa chuva continua? Especialmente no Nordeste, sim, viu, Renata? Boa noite para você, para o Bonner, boa noite a todos. Vou começar com Goiânia, onde choveu muito hoje cedo. Amanhã ela já perde força, mas ainda chove até segunda-feira, pelo menos, e a máxima não passa dos 29 graus. De ontem para hoje, choveu forte também em Floresta, no interior de Pernambuco, 160 milímetros. Em Euclides da Cunha, na Bahia, 103 milímetros. E em Serra, no Espírito Santo, 119 milímetros. Amanhã, sul da Bahia,
está na área de perigo para temporais. No fim de semana, ainda tem previsão de muita chuva em praticamente toda a Bahia, interior do Piauí e do Maranhão, Tocantins, Pará, norte do Amazonas até Roraima. Nas áreas em amarelo, a chuva pode ser forte, mas ela cai num ponto e não no outro. Em Ilhéus, na Bahia, até segunda estão previstos quase 100 milímetros. Palmas também está na rota dos temporais com chuva volumosa. Em Manaus, a máxima é de 29 graus amanhã, em Boa Vista, 33 e em Brasília, 27 graus. A chuva se espalha por grande parte do Brasil. Em verde claro é onde o sol aparece, mas pode chover em algum momento do dia. É chuva rápida. E o sol ganha espaço no centro-oeste até Rondônia, desce para grande parte aqui de São Paulo, incluindo a capital e também em parte do sul do país. Em São Paulo, choveu até agora 130 milímetros, quase a média do mês inteiro, sendo que a metade dessa chuva foi essa semana. No Rio de Janeiro, em alguns bairros também choveu forte, como na Tijuca, na Zona Norte. A metade da chuva desse mês caiu ontem e, com isso, nós ultrapassamos a média de novembro, que é de 164 milímetros. Será que na semana que vem ainda tem previsão de muita chuva? Olha, Renata, no Rio de Janeiro, ela calma bastante, viu? Amanhã, por exemplo, a chuva fraca no máximo. Já no domingo e na segunda, a condição de chuva aumenta um pouquinho, a temperatura ainda não vai chegar aos 30 graus. Em São Paulo, tempo firme amanhã, chuva fraca no domingo e na segunda-feira. Em Florianópolis, a máxima não deve passar dos 23 graus neste sábado. Em Vitória, 27 graus, 28 graus em Belo Horizonte e também em Salvador. Calor de 35 graus em Cuiabá, 33 em Belém e 32 em Fortaleza. Até quarta-feira, a chuva continua concentrada no norte e interior do Nordeste, quase todo o estado da Bahia, norte de Goiás, Mato Grosso e também em parte do Sudeste. É isso, Renata. Bom fim de semana. Para você também. A população do Amapá sofre há 18 dias com problemas no fornecimento de energia. Cláudio Honor fechou o ponto comercial depois que o estabelecimento pegou fogo. Eu esqueci um ventilador ligado, tá? A gente nunca esquece nada ligado, desliga todo o tempo. Só que devido a esse cansaço mental, que é essa falta de energia, né, que causa na gente, esse rodízio tem prejudicado muito a gente. Nesta casa, o incêndio foi em um dos quartos. A família tinha saído porque o bairro estava sem energia. A mulher do Jorge esqueceu uma vela acesa. A culpa é de quem? De uma mãe que chega do trabalho cansada e chega em casa não tem nem luz, nem água e na correria acaba esquecendo uma vela. Será que se tivesse luz como deveria ter, a gente estaria passando por isso? Eu acho que não. O restabelecimento emergencial da energia está previsto para amanhã, com o acionamento de 2 usinas térmicas. A Companhia de Eletricidade do Amapá afirmou que, apesar da geração termoelétrica, o fim do racionamento vai depender da demanda de energia. Sábado e domingo a gente já tem uma carga menor, então assim, provavelmente nós teremos 100% de energia nesses dias, a depender do comportamento do consumidor. Se a gente tiver o consumidor, né, agindo de uma forma a utilizar um consumo muito grande dos seus equipamentos, a gente vai ter que ter um racionamento. Caso o consumo seja alto, a Companhia de Eletricidade planeja aplicar um rodízio em um horário mais reduzido, de 2 às 4 da tarde e de 8 à meia-noite, para 50% da população, em sistema de rodízio. O fornecimento normal de energia só deve ocorrer na quinta-feira da semana que vem, quando o segundo transformador entrar em operação na subestação que pegou fogo. Com isso, nós teremos disponibilidade de energia superior ao que tínhamos no dia 3 de novembro para o Amapá. Com isso, teremos uma reserva de energia grande, dando segurança energética a toda a população do Amapá. 18 dias depois do primeiro apagão, as causas ainda estão sendo apuradas. Está sendo investigado pelos órgãos que têm essa competência de fiscalização, como a Agência Nacional de Energia Elétrica, o próprio Operador Nacional do Sistema. Então, isso está sendo investigado e será informado com toda transparência, como nós temos trabalhado
O governo federal estuda editar uma medida provisória para permitir, por exemplo, que os custos da isenção da tarifa para os consumidores do Amapá sejam absorvidos pela Conta de Desenvolvimento Energético. A CDE é um encargo que está na conta de luz dos consumidores de todo o país. Ontem, o Senado aprovou um projeto que vai isentar os amapaenses da tarifa da distribuidora até que o serviço volte ao normal. O projeto ainda precisa passar pela Câmara. Hoje, uma decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região suspendeu o afastamento da diretoria da ANEEL e do Operador Nacional do Sistema. Questionado sobre a crise de energia, o Palácio do Planalto afirmou que o presidente Jair Bolsonaro vai viajar amanhã para o Amapá, no 19º dia desde o início do apagão. Um levantamento do Instituto Imazon mostra que, em outubro, o desmatamento na Amazônia foi o pior dos últimos 10 anos para o mês. Os satélites do Imazon registraram 890 quilômetros quadrados de desmatamento na Amazônia só no mês de outubro. Um aumento de quase 50% em relação a outubro de 2019. No balanço do ano, o Imazon também constatou aumento de 23% no desmate. De janeiro a outubro, a Amazônia perdeu quase 7 mil quilômetros quadrados de floresta. A área devastada tem quase o tamanho de toda a região metropolitana do Rio de Janeiro, onde vivem 12 milhões de pessoas. O estado que mais desmatou foi o Pará, 53%, seguido por Rondônia, Acre, Mato Grosso e Amazonas. O Imazon detectou desmatamento em terras indígenas, unidades de conservação, assentamentos e principalmente em áreas privadas ou em estágio de posse, onde, segundo os pesquisadores, é mais fácil identificar o responsável por meio do Cadastro Ambiental Rural, um documento em que produtores rurais se autodeclaram donos das terras. E a partir daí você tem uma forma de identificar os possíveis infratores, né? Quem está realizando a conversão dessa floresta para algum tipo de uso, pastagem, agricultura, de maneira que não tem uma licença, por exemplo, para executar esse tipo de atividade, e aí está cometendo uma atividade ilegal. Ainda de acordo com o Imazon, o desmatamento voltou a crescer em 3 terras indígenas no Pará, onde o IBAMA havia intensificado as operações contra garimpo ilegal no início do ano. Em abril, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, exonerou 2 coordenadores do IBAMA que participaram das ações. Além de medir o desmatamento por corte raso, quando toda a vegetação é retirada, o Imazon também verificou aumento na chamada degradação florestal, que são clareiras na mata provocadas por incêndios florestais e extração seletiva de madeira. A degradação na Amazônia em outubro foi quase 4 vezes maior que no mesmo período do ano passado. O Ministério do Meio Ambiente declarou que o governo federal, por meio do Conselho da Amazônia, tem feito diversas ações para combater os crimes ambientais. Um grupo de mais de 200 empresas do agronegócio, do setor financeiro e organizações ambientais cobraram do governo federal ações para combater o comércio ilegal de madeira. Numa carta pública, o grupo afirmou que a atual situação traz prejuízos numa área de negócios da qual o Brasil poderia ser líder mundial. O documento declara que empresas e produtores não podem fazer papel de polícia e que a fiscalização e o combate ao desmatamento ilegal são responsabilidade do governo. A seguir, a Pfizer e a BioNTech pedem autorização para o uso emergencial da vacina anti-Covid que desenvolvem juntas. A pandemia passa dos 6 milhões de casos no Brasil. As empresas Pfizer e BioNTech pediram oficialmente autorização de uso emergencial da vacina anti-Covid nos Estados Unidos. O presidente da Pfizer, Albert Bourla, disse: Esse é um dia histórico para a ciência e para todos nós. Foram apenas 248 dias desde que anunciamos os primeiros planos. As duas empresas divulgaram a conclusão da fase final de testes na quarta-feira. A vacina teve 95% de eficácia, 7 dias depois da segunda dose, e 94% em idosos acima de 65 anos.
A FDA, a agência americana que regula medicamentos e alimentos, vai revisar os dados nas próximas 3 semanas e também vai avaliar como as empresas planejam fabricar grandes lotes com segurança e consistência. Depois disso, é a vez de um painel de especialistas independentes analisar as informações. Essa reunião está marcada para o dia 10 de dezembro. Se houver consenso sobre a eficácia e a segurança da vacina, a autorização pode ser dada em meados de dezembro. O uso emergencial permite a imunização de apenas alguns grupos até que o processo de aprovação tradicional seja finalizado. A Pfizer e a BioNTech apostam que os bons resultados dos testes vão garantir que o grupo de alto risco comece a ser imunizado até o fim do ano. As empresas afirmaram que podem começar a distribuição horas depois da aprovação e que também já iniciaram os pedidos de autorização na Austrália, Canadá, União Europeia, Reino Unido e no Japão. A previsão é de que sejam produzidas até 50 milhões de doses este ano e até 1 bilhão e 300 milhões no ano que vem. Cada pessoa precisa de 2 doses aplicadas com um intervalo de 3 semanas. A empresa Pfizer no Brasil afirmou que vai trabalhar em parceria com a Anvisa para fornecer todos os dados necessários para a avaliação de registro no país. O Alan Severiano traz agora os números da Covid no Brasil atualizados pelo consórcio de veículos de imprensa. Boa noite, Alan. Boa noite, Renata. Boa noite, Bonner. Boa noite a todos. A gente destaca hoje o número oficial de casos. Com a confirmação de ontem para hoje de 34.516 novos casos, o Brasil passou de 6 milhões de diagnósticos de Covid. O total é de 6.017.605. Nas últimas 24 horas, o país registrou 521 mortes. Desde o início da pandemia, 168.662 pessoas morreram comprovadamente da doença no país. A média móvel de casos hoje está em 29.415 novos casos por dia, 74% a mais do que a média de 14 dias atrás. Agora, a média móvel de mortes. Na última semana foram, em média, 544 mortes por dia, 60% a mais do que a média de 2 semanas atrás. Esse aqui é o maior percentual desde o dia 23 de maio. A gente lembra que a instabilidade no sistema do Ministério da Saúde, que registra casos e mortes, e começou no dia 6 de novembro, fez com que, durante alguns dias, alguns estados deixassem de divulgar os dados. O problema já foi resolvido, mas como as médias são comparadas com a situação de 2 semanas atrás, a interrupção ainda tem impacto nos percentuais. No mapa, a gente confere o panorama nos estados. 12 estados aparecem com alta, em vermelho: Roraima, Amapá, Tocantins, Ceará e Goiás, além de todos os estados do Sudeste e do Sul: Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Roraima e Amapá registraram os maiores aumentos. Os 2 estados tiveram média de 2 mortes por dia. Em estabilidade, em amarelo, aparecem o Distrito Federal e 8 estados: Amazonas, Rondônia, Pará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Bahia. E com queda na média de mortes, em azul, temos 6 estados hoje: Acre, Piauí, Alagoas, Sergipe, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. As maiores reduções foram em Sergipe e no Acre. Em g1.com.br/coronavírus você confere todos os detalhes, os números e os gráficos do seu estado. Renata e Bonner. Obrigada, Alan. A seguir, a nova tentativa do presidente Donald Trump de mudar o resultado da eleição americana. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, mandou arquivar um pedido de investigação contra o deputado Eduardo Bolsonaro por uma fala sobre o AI-5. No ano passado, o Eduardo disse que se a esquerda radicalizasse no Brasil, uma das respostas do governo poderia ser via um novo AI-5. Na ocasião, partidos de oposição entraram no Supremo Tribunal Federal alegando que a fala representava apologia à ditadura e contrariava a Constituição. O ato institucional número 5 permitiu a cassação de mandatos políticos e a suspensão de garantias constitucionais.
Gilmar Mendes entendeu que, como Eduardo Bolsonaro tem foro privilegiado, apenas a Procuradoria-Geral da República pode pedir a investigação contra ele. Nós procuramos a assessoria do deputado para comentar a decisão do ministro Gilmar Mendes, mas não tivemos retorno. O presidente americano Donald Trump deu hoje mais um passo na tentativa de mudar o resultado das urnas. Todo mundo já sabe o resultado da eleição americana. Os estados já divulgaram os números da apuração. Biden ganhou no colégio eleitoral e também no voto popular, por 6 milhões de votos. Mas no quebra-cabeças, que é o sistema eleitoral americano, nada é simples e direto. O resultado das urnas não é oficial até que um último passo burocrático seja dado, que é a certificação desses votos, por um comitê que tem integrantes dos dois partidos. Trump tenta fazer com que os republicanos nesses comitês impeçam a certificação em estados-chave. Se a eleição não for certificada, em tese, poderia ficar para o legislativo estadual indicar quem ganhou. E hoje, Trump chamou para a Casa Branca os líderes do legislativo de Michigan, um desses estados-chave onde os republicanos têm maioria. A oposição afirma que Trump tenta agora convencer os deputados a ignorar o resultado das urnas e indicar os delegados republicanos. O principal advogado da campanha de Biden disse que não há precedentes de uma manobra dessas na história dos Estados Unidos e que a Constituição não permite isso. A porta-voz da Casa Branca negou e disse que o presidente se encontra regularmente com parlamentares de todo o país. O novo ataque de Trump ao resultado das urnas vem depois que o presidente perdeu, até agora, todas as ações que tentou na justiça, simplesmente porque não conseguiu apresentar evidências das acusações de fraude que vem repetindo. Depois de uma recontagem manual, a Geórgia certificou hoje a vitória de Biden. O secretário de Estado da Geórgia, do partido de Trump, responsável pela eleição, disse: "Como outros republicanos, estou decepcionado que o nosso candidato não ganhou os delegados da Geórgia. Mas os números não mentem e os números refletem o veredito do povo." The numbers reflect the verdict of the people. O Vaticano afirmou hoje que pediu ao Instagram para investigar como a foto sensual da modelo brasileira Natália Garibotto foi curtida pela conta oficial do Papa Francisco. De acordo com a agência católica de notícias, o perfil do Papa na rede social é gerenciado por um time. O Vaticano afirmou que, até onde se sabe, a curtida não partiu da Santa Sé. Esse Dia da Consciência Negra no Brasil ficou manchado pela notícia do espancamento de um cidadão negro até a morte em Porto Alegre. Um crime covarde, brutal, que provocou indignação em todo o país, que deixou perplexos todos os brasileiros, mas, em especial, a família dele. O pai de João Alberto, que afirmou que a morte dele foi provocada por uma agressão com raiva e fúria, que foi um ato de racismo. E a mulher de João Alberto, que falou à Globo News por telefone sobre a dor de ver o marido morrer pedindo ajuda. Uma palavra que ele me disse: Milena, me ajuda. Quando eu cheguei perto para ajudar, um deles me empurrou e não deixou eu ajudar ele. Daí as pessoas começaram a gritar, dizendo que eles tinham ido a óbito. E eles continuaram com os pés, com os joelhos em cima dele. E daí pegaram e daí tiraram, né? Quando tiraram, assim, ele já tinha ido a óbito. Não sei o que falar. Antes de encerrar essa edição do Jornal Nacional, nós queremos dividir com você o convite do Lázaro Ramos. Olá, gente. Eu sou Lázaro Ramos e dessa vez eu não estou aqui como ator ou apresentador. Dessa vez eu estou aqui como diretor do Falas Negras, o especial do Dia da Consciência Negra que a Globo apresenta daqui a pouco, depois de A Força do Querer. Esse especial conta a história da resistência negra desde 1600 até os dias de hoje. São homens e mulheres do Brasil e do mundo que fizeram história lutando por igualdade. O que você vai ver hoje são atores representando falas de pessoas reais. Falas contra o racismo e a opressão. Falas negras pela liberdade e por direitos iguais para todos. Então eu estou aqui para te convidar para escutar um pouco mais
o presidente Mandela, Martin Luther King, Rosa Parks, Marielle, o escritor Luiz Gama e muitos outros. A luta contra o racismo é uma luta de todos nós. Depois do especial Falas Negras, tem a sessão Globoplay e o Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite, bom fim de semana.